termo, li- o termo lipídio ele se refere a insolúvel em água, certo? Então, quando a palavra ela vem com esse significado que é insolúvel em água, ou seja, os lipídios eles são grupos de compostos orgânicos que não se dissolvem e não se misturam com a água, né? Eles vão se dissolver, vão se misturar com outros compostos, outras substâncias orgânicas, mas ela não se mistura com a água, né? Então, vocês podem ter como exemplo, por exemplo, se colocar água para ferver, se jogarem óleo na água, vocês vão ver que se formam aquelas bolhas e o óleo ele não se dissolve na água. Por que ele não se dissolve na água? Porque o óleo é um tipo de lipídio, né? Então, eles não se dissolvem na água, tanto os óleos como as gorduras. Por que eles não se dissolvem na água? Porque elas são substâncias, os lipídios são compostos apolares, ou seja, eles não apresentam polaridade, eles não apresentam cargas elétricas. Então, como eles não apresentam cargas elétricas em suas moléculas, eles não vão conseguir se ligar às moléculas de água, certo? Ou seja, eles não vão aderir às moléculas de água. Se eles não aderem às moléculas de água, eles não vão se dissolver e eles não vão se misturar. Então, uma das principais características dos lipídios que dá o nome a eles é justamente essa questão, a apolaridade, né? E a gente, como exemplo principais, aí são os óleos e as gorduras do nosso dia a dia, né? Existe um caso específico de um tipo de lipídio que ele tem um dos polos da sua estrutura molecular apresenta polaridade, certo? A gente vai ver isso mais pra frente quando eu falar da classificação dos lipídios. Mas ele é um caso específico, assim. Mas não é, mesmo assim, não é nem toda a sua molécula que tem polaridade, né? Ela tem uma parte polar e uma parte apolar. E esse tipo de lipídio ele é muito importante na composição de nossas células. Mas sem dar spoilers, já eu chego nisso aí. Então, os principais alimentos que a gente vai encontrar os lipídios são aqueles alimentos que a gente costuma dizer que são alimentos gordurosos, né? E as gorduras, então nas carnes, principalmente as carnes de bovinas, as carnes suínas, tem gordura, as carnes de aves também apresentam gordura, as carnes de peixe também apresentam gordura, mas elas têm algumas diferençazinhas nas suas concentrações, certo? Geralmente as carnes bovinas são aquelas carnes que apresentam a maior concentração de gorduras. E os lipídios vegetais, né? Que é o que a gente chama dos óleos, que é então óleo de girassol, óleo de soja, o azeite, né? Que é o óleo da oliveira, né? Da planta da azeitona. E aí tem todos os óleos de girassol e todos os óleos que tiverem. Então geralmente os óleos se classifica os óleos que eles são de origem vegetal, ele chama de gorduras, geralmente aqueles lipídios que são de origem animal, certo? Quais são as funções dos lipídios que elas podem desempenhar? Os lipídios eles são importantes em vários aspectos. Eles vão ser a segunda fonte de energia no nosso corpo. Ou seja, se nossas células não encontrarem carboidratos para poder produzir energia, eles vão atrás dos lipídios para produzir energia, certo? Então eles vão lá, caçam aqueles lipídios e vão produzir energia. Mas os lipídios eles são já mais de difícil acesso, ou seja, é uma cadeia metabólica para produzir energia a partir do lipídio já não é tão eficiente como a dos carboidratos, mas na ausência de carboidratos nosso corpo vai extrair os lipídios. Os lipídios eles servem também como reserva energética, ou seja, a gente tem uma reserva energética rápida que é o glicogênio, né? Que é o carboidrato polissacarídeo, que rapidamente nossas células acessam. Quando não tem glicogênio, enquanto você não tem glicose no sangue, por exemplo, nas células, aí elas vão atrás dos lipídios, certo? Uma coisa que é importante citar que na aula passada, que eu não citei na aula passada, porque os lipídios eles servem como uma grande reserva de energia. E aí o que acontece muito, professor, mas eu não me alimento muito de carboidratos, eu não me alimento muito de gorduras, e mesmo assim eu fico ganhando peso, com aquela barriguinha, não sei o que acontece. Quando você ingere muito carboidrato, ou seja, muitas massas, elas vão, ou seja, o excesso é armazenado na forma de glicogênio. Só que acontece, o glicogênio ele é uma fonte de armazenamento rápido, ou seja, ele se armazena, mas para ser usado rápido. O que acontece é que quando você acumula muito glicogênio armazenado no seu corpo,
ele se converte em lipídio, ou seja, ele vai se converter em gordura, certo? Então não adianta dizer que não como muita gordura, mas acaba ganhando muito peso. Mas se você tem uma dieta com excesso de carboidrato, esse excesso de carboidrato ele vai se converter em lipídios, ele vai se converter em gorduras. Então as gorduras, os lipídios, quando tem a função de armazenar, é para um armazenamento a longo prazo, certo? Então ele serve como armazenamento de energia a longo prazo, mas ele também serve como isolante térmico, ou seja, a proteção contra a perda de calor. No nosso caso, a gordura não vai ter tanto essa função, a não ser a gente ficar com mais calor. Mas para animais, por exemplo, que vivem em ambientes que são muito frios, esse excesso de gordura no corpo deles é importante para evitar que eles percam calor para o ambiente, né? Então, as baleias, os ursos, principalmente os ursos polares que vivem em ambientes muito frios, precisam ter muita gordura no corpo deles, porque essa gordura deles protege eles da perda de calor, ou seja, do frio no ambiente. Então é fundamental para a adaptação desses organismos, eles terem essas camadas de gordura em seu corpo, certo? Então os lipídios vão ter essa segunda fonte de busca de energia no nosso corpo, vai servir como reserva energética, ele vai servir como isolante térmico. Os lipídios têm função no nosso corpo de composição das membranas das nossas células, que eu vou explicar já já. Eles têm função de proteção de algumas estruturas sensíveis do nosso corpo, como é o caso das estruturas internas do nosso ouvido. Os lipídios são importantes na composição dos hormônios sexuais do nosso corpo, ou seja, na testosterona, na progesterona. Os lipídios eles também são importantes para a produção de vitaminas no nosso corpo, ou seja, eles vão ter uma série de funções que a gente vai ver ao longo da videoaula. Eu vou falar aqui a partir quando eu for classificando cada um dos tipos de lipídios, certo? Vamos lá. Então vamos começar a classificar os tipos de lipídios e ver um pouco de suas características e funções do nosso corpo. Então aqui no primeiro grupo a gente vai ter esses lipídios que eu estava falando, que são as gorduras dos óleos, que são aqueles chamados de glicerídeos, certo? Aí eles vão ser de dois tipos, glicerídeos saturados e insaturados. Vou desaparecer aqui rapidinho para vocês conseguirem observar as diferenças aqui. A principal diferença que a gente tem entre os glicídios saturados e os insaturados é que os insaturados eles vão apresentar aquelas ligações duplas ali que vocês estão vendo nos carbonos que estão em vermelho, certo? Aquela ligação dupla torna ele insaturado. Você vai ver que nos saturados isso não acontece, certo? Então os glicerídeos são moléculas de álcool glicerol ligadas a uma, duas ou três moléculas de ácidos graxos. Nessa formulazinha aí, quem são os ácidos graxos? Os ácidos graxos são essas longas cadeias aí de carbono e hidrogênio ligados, que está em preto, e elas vão estar ligadas a um álcool que a gente chama de glicerol. Então o glicerol é essa moléculazinha aí que está em azul no começo dessa longa cadeia, certo? Então quando a gente tem moléculas de glicerídeos ligadas a três ácidos graxos, a gente chama ele dos triglicerídeos ou triglicérides. Então se a gente fizerem um exame de sangue, aparece lá os triglicerídeos. Ele está se referindo a esse tipo de gordura ou de lipídio. Então eles constituem os óleos e as gorduras, como eu já falei, né? O que diferencia? Qual é a diferença do óleo para a gordura? O óleo, em temperatura ambiente, os óleos eles se encontram no estado físico líquido, certo? O estado físico da matéria dele está no estado líquido, enquanto as gorduras em temperatura ambiente elas são encontradas no estado sólido. O que é a temperatura ambiente? É uma temperatura média, ou seja, a temperatura média de 25 graus Celsius, certo? Então aqui voltando aqui aos glicerídeos, então a gente vai ter aqui que esses ácidos graxos eles são formados por longas cadeias de carbono e hidrogênio, certo? Que é um grupo chamado de carboxila, que é o COOH, ou seja, esse aí que está em azulzinho, certo? Então, em geral, não existem moléculas de ácido graxo livre no interior das nossas células. Elas estão quase sempre combinadas com glicerol, constituindo assim os glicerídeos. Então, uma curiosidade que a gente tem aqui sobre os glicerídeos é que a fabricação das margarinas vegetais, que a gente usa bastante em substituição da manteiga, né?
Então, se você observar lá no rótulo da margarina, você vai encontrar a seguinte descrição, né? Fabricada com óleos vegetais hidrogenados. Então isso significa dizer o quê? Que por meio de uma reação química que se adicionou hidrogênio aos óleos vegetais, estes se tornam sólidos, com a consistência pastosa em temperatura ambiente, certo? Então, o óleo a margarina, né, que é o que consegue fazer a margarina, ele decorre de uma propriedade dos ácidos graxos que compõem o glicerídeo, certo? Então eles formam essa cadeia saturada. Então todos os carbonos da cadeia são ácidos graxos, de ácido graxo. Se eles estiverem unidos por ligações simples, o glicerídeo será uma gordura sólida a temperatura ambiente. O inverso, ele será insaturado, certo? Então os seres vivos utilizam os glicerídeos como reserva de energia para momentos de necessidade, que foi aquilo que eu falei no começo, e algumas plantas armazenam grande quantidade de óleo em suas sementes, que é o caso que eu falei aqui, que é produzido os óleos que a gente utiliza no dia a dia, né? Que é a soja, o girassol, o milho, a canola e outras plantas, certo? Então, além de servir de reserva energética, essa camada de gordura vai funcionar como um isolante térmico. Então, ajuda a manter a temperatura interna do corpo dos animais. Tá certo? Outra coisa que é importante saber dos perigos do excesso, né, de alimentação com esses alimentos gordurosos é que os ácidos graxos saturados eles podem levar ao desenvolvimento de deposição de lipídios na parede das artérias, que pode levar a gente aos AVCs, né, que são os acidentes vasculares cerebrais, né. Mas elas são importantes a gente manter esse tipo de alimentação na nossa dieta, porque entre outras funções eles são necessários para os organismos absorver algumas vitaminas, que são vitaminas lipossolúveis, ou seja, são vitaminas que elas se dissolvem em lipídios, que no caso aí a vitamina A, D, E, K, elas são vitaminas que elas não se dissolvem na água, ou seja, elas não são hidrossolúveis, elas se dissolvem são absorvidas em meio que tenha lipídios, ou seja, gorduras. Então o excesso da alimentação com essas gorduras saturadas, certo? Você pode ter esse entupimento dos seus vasos sanguíneos, principalmente de artérias, e mais grave das artérias próximas ao coração e as artérias no cérebro, pode levar você a ter infarto e pode levar você a ter acidentes vasculares cerebrais, né, que é o famoso AVC. Mas tem que ter uma dieta equilibrada, você tem que ingerir todos os dias algumas quantidades de gordura, porque elas são importantes para o seu corpo reter essas vitaminas, certo? Se você não tem essas gorduras no seu corpo, essas vitaminas não são absorvidas e aí geram uma série de problemas de saúde para você, certo? Deu para entender isso? Existem outros tipos de lipídios. Um outro tipo de grupamento de lipídios são o que a gente chama dos cerídeos. O que é que são os cerídeos? São os lipídios que formam as ceras. Então, qual é o exemplo que tem no nosso corpo? A cera do ouvido, certo? Então, nosso corpo ele vai produzindo essa cera, que é um tipo de lipídio, e ela é fundamental para o nosso corpo, porque ela protege a cera, ela protege as estruturas internas do nosso ouvido, ou seja, o ouvido interno, que fica dentro da nossa cabeça. Aqui a gente tem o pavilhão auditivo, né, o ouvido externo, a nossa orelha, canal auditivo, e lá dentro a gente vai ter o ouvido médio e o ouvido interno, que são cheios de estruturas muito sensíveis, o tímpano, os ossículos, né, a cóclea e por aí vai. Então a cera que é produzida, ou seja, essa gordura, esse cerídeo que é produzido nos nossos ouvidos, ele é muito importante para proteger nossos ouvidos contra infecções, contra micro-organismos que tentam entrar no nosso ouvido, então eles ficam presos, grudados na cera do ouvido, e aí ela impede que esses organismos entrem e causem alguma lesão ou alguma infecção no nosso ouvido. Então é muito importante isso. Obviamente que por uma questão social e uma questão de higiene, a gente limpa nossos ouvidos, né, com auxílio de cotonetes, né? Não é para passar o bocal da caneta, chave, enfiar o dedo, com cotonete, né? Você limpa, mas o ideal é que você limpe o excesso, ou seja, aquilo que está saindo em excesso do seu canal auditivo, né? Você vai limpando, você limpa o pavilhão auditivo, a orelha, né, externamente, e limpa o excesso aqui no canal auditivo. Não é indicado você ficar enfiando o cotonete. Imagine chave e o bocal da caneta, que tem gente que fica na sala assim, né? Tem que tirando, né? Tem gente que come.
que tem nutrientes. Mas não é bom você enfiar demais o cotonete no ouvido, porque pode acontecer duas coisas. Uma, que você pode enfiar muito, e o cotonete ele pode lesionar o tímpano, que é uma membrana bem fininha, bem sensível. Você lesionando o tímpano, você pode perder parte da sua audição, ou perder a audição temporariamente, ou dependendo da lesão mais grave, até permanentemente a audição. Ou você pode, às vezes, acontecer que você não machuca o tímpano, mas você pode pilar a cera. Ou seja, você vai empurrando o cotonete e ela vai se juntando, se acumulando no fundo do canal auditivo. E aí quando ela se acumula tanto, ela forma aquele bolo. E aí quando o som entra, ele não consegue fazer vibrar o tímpano. E aí você não vai conseguir ouvir. Ou seja, você pode perder a visão temporariamente porque você entupiu o canal auditivo. Certo? Então o ideal é você limpar a parte externa do aparelho auditivo e essa parte mais de fora aqui do canal auditivo, só para tirar o excesso da cera. Porque ela é fundamental para proteção do aparelho auditivo, da sua estrutura interna. Também tem as ceras da abelha, né? Então a abelha ela produz esse lipídio, a cera, para construir lá a colmeia dela, a estrutura lá da coluna, da casinha delas, da sociedade delas, né? Então outro tipo de lipídio que é bastante importante. Outro lipídio que a gente tem importante aqui também são o que a gente chama dos carotenoides, né? Os carotenoides eles são muito presentes nas plantas, eles dão importância nos processos de fotossíntese, e eles também dão muitas cores a algumas plantas. Então, na cenoura, por exemplo, aquela cor avermelhada, né? Ela é responsável por esse pigmento que é a base de lipídios. Para a gente, quando a gente ingere ele, é muito importante um tipo de carotenoide que são os carotenos, que a gente consegue nas plantas, e eles são muito importantes para a gente conseguir produzir a vitamina A no nosso corpo, para a gente poder absorver a vitamina A no nosso corpo. E a vitamina A ela é muito importante para as células da retina do nosso olho, isso é fundamental para a nossa visão. Então, se você tem baixa vitamina A no seu corpo, se você ingere poucos carotenos, que é fonte desse tipo de lipídio, você pode desenvolver uma condição que a gente chama de cegueira noturna. Então, em ambientes escuros ou com pouca iluminação, você perde sua capacidade de captar o pouco de luz que tem nesse ambiente. Então, chama de cegueira noturna. A cegueira noturna você trata ingerindo alimentos ricos em vitamina A e carotenos para absorver essa vitamina, né? Que é muito encontrado principalmente na gordura dos peixes, certo? Então, aí é outro tipo de gordura muito importante, certo? De lipídio. Outro lipídio que é também outro tipo de lipídio que é muito importante é o que a gente chama do colesterol. O colesterol, toda vez que a gente escuta o termo de colesterol, a gente associa a gordura, porque ele é um tipo de lipídio, obviamente, mas a gente sempre associa o colesterol como se fosse algo ruim para o nosso corpo. Ou seja, como se o colesterol fosse necessariamente um tipo de lipídio que vai nos fazer mal ou que vai causar algum dano para a gente. Na realidade, o colesterol é muito importante no nosso corpo, ou seja, é muito importante a gente ingerir colesterol, porque o colesterol é a base da produção dos hormônios sexuais do nosso corpo. Ou seja, a gente vai ter os dois grupos de hormônios sexuais, que são os hormônios sexuais que a gente classifica como masculinos, ou masculino no caso, que é a testosterona, e o outro tipo de hormônio que é muito importante, que é sexual também, são os outros dois tipos, que são a progesterona e o estrógeno, ou estrogênio. Eles só são produzidos no nosso corpo na presença de colesterol. Então o colesterol é a base para a síntese desses hormônios. E esses hormônios são importantes porque eles regulam o funcionamento do nosso corpo. Eles regulam as características sexuais masculinas e femininas. Eles regulam a produção no caso do aparelho reprodutor masculino, a produção dos espermatozoides, o funcionamento do corpo. Eles regulam a libido do corpo, que é a parte do desejo sexual. Eles vão regular o processo de reprodução, ou seja, é fundamental no nosso corpo a gente ter colesterol para produzir os hormônios sexuais, principalmente na idade de vocês, principalmente, não só, mas principalmente porque vocês estão passando pelo processo da puberdade, ou seja, do desenvolvimento das características sexuais secundárias, que são mediadas e são comandadas por esses hormônios. Então, se não tem colesterol no corpo de vocês não produzem esses hormônios e vocês não vão se desenvolver da forma que deveriam se desenvolver, certo? Agora, quando a gente fala do colesterol,
a gente tem os dois tipos de colesterol, o que a gente chama do HDL e o colesterol LDL. Esses termos LDL e HDL, eles não se referem especificamente ao colesterol, certo? Eles se referem às proteínas que transportam o colesterol no sangue. Então o que acontece? Quando o colesterol é produzido no fígado a partir de gorduras saturadas ou insaturadas, principalmente as gorduras saturadas, ou quando ele é absorvido diretamente no intestino, no sangue da gente, essa proteínazinha, a LDL, ela vai carregar o colesterol que está ali no sangue e vai levando para células onde eles vão ser degradados e vão formar estruturas celulares, membrana, por aí. O que acontece? Quando você tem um excesso de colesterol no sangue, esse LDL, essas proteínas que estão transportando o colesterol, elas começam a se depositar nas paredes das artérias. Então, com o passar do tempo, se elas se depositarem demais, o que acontece? Elas podem entupir esses vasos sanguíneos e levar você a ter algum problema de saúde, e principalmente problemas cardíacos. Então, quando você associa lá no exame de sangue colesterol LDL e HDL, aí costuma falar que o LDL é o ruim. Por quê? Porque ele se deposita nas paredes sanguíneas, né? Então você tem muito colesterol no seu sangue, o LDL está lá transportando ele e outros tipos de gorduras, mas como tem tanto colesterol, que eles começam a se acumular nas paredes sanguíneas. Então aí costuma dizer que ele é o ruim. Então esse LDL é uma sigla em inglês, né? Que é Low Density Lipoproteins, que é as proteínas que transportam os lipídios no sangue. Então essas de baixa densidade é o problema. O outro tipo que costuma associar como colesterol bom, mas que na verdade é uma proteína que também transporta colesterol, é o HDL, que é o High Density Lipoprotein, que é o high de alta densidade. Porque ele é chamado de bom, e é bom quando você tem muito desse tipo de proteína carregadora no seu sangue. É porque o HDL ele pega o excesso de colesterol que está no sangue, joga para o fígado, e lá no fígado, o fígado produz a bile e as sais biliares, e aí o que ele faz? Ele degrada esse colesterol. Então o HDL é chamado de bom, por quê? Porque ele tira o excesso de colesterol do sangue e leva para o fígado quebrar ele em outros tipos de substâncias, em outros tipos de lipídios que não vão se acumular no corpo da gente. Já o LDL é um sinalizador de ruim, ou seja, quando você faz o exame de sangue e dá lá uma alta taxa de LDL, significa dizer o quê? Que você tem muito dessa proteína carregadora de colesterol no sangue, e por que ele é um sinal de ruim? Porque se você está com a concentração dela alta no sangue, significa dizer que indiretamente significa dizer o quê? Que você está com uma alta concentração de colesterol no seu sangue, e ela se acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos, ela é muito perigosa, certo? Então a gente vai ter esses dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O HDL o bom, que retira o excesso de colesterol do sangue, e o LDL o dito ruim, né? Porque quando tem muito colesterol, ele vai se prender nas paredes dos vasos sanguíneos e pode causar uma série de problemas de saúde para você, certo? Deu para entender isso? Ótimo. Então vamos ver aqui o próximo tipo de lipídios. Então, a gente viu... Então o próximo e último que falta são os fosfolipídios, certo? Mas só para então recapitular, então a gente viu quais? Os glicerídeos, certo? Que são os saturados e insaturados, os óleos, as gorduras, são bem importantes. A gente viu os cerídeos, os carotenoides, a gente viu, agora eu falei do colesterol, que são os chamados esteroides, né? Que aí vai estar ligado ao colesterol e aos hormônios sexuais, testosterona, progesterona e estrógeno. Então, por último, mas não menos importante, vamos ver agora os fosfolipídios. Vou colocar aqui a visãozinha aqui para vocês. Deixa eu desaparecer aqui para ver se melhora. Então a gente tem aqui, olha, a estrutura de um fosfolipídio. Ele foi o que eu falei, que tem uma parte que tem polaridade. Então essa bolinha aí, nessa estrutura que vocês estão vendo à esquerda, deixa eu voltar aqui, dá para eu ficar aqui e não atrapalhar. Então essa cabeça aqui, a gente diz que é chamada de cabeça hidrofílica. Então ela é formada por um grupamento fosfato, ali em cima, olha, e o glicerol. Por que ela é chamada de cabeça hidrofílica? Porque essa cabeça aí, ela tem polaridade, ou seja, ela apresenta carga elétrica. Então, ela é hidrofílica, ou seja, ela é atraída pela água. A hidrofílica, ela tem atração pela água. Já a cauda aí, que é formada por ácido graxo saturado, e a da esquerda e da direita por ácido graxo insaturados, elas são chamadas de caudas
hidrofóbicas. Elas não apresentam polaridade, ou seja, elas são apolares. Então significa dizer o que? Hidrofóbicas é que elas têm fobia à água, elas têm medo de água, elas têm repulsa à água. Então a gente tem a cabeça que tem polaridade e é atraída pela água, e a gente tem as caudas que são apolares, ou seja, repelem a água, elas não gostam da água. Então elas são fundamentais na composição e na estrutura da membrana celular, ou seja, na membrana plasmática. Então a gente está vendo aqui à direita, aqui nessa partezinha aqui, certo? A estrutura da membrana celular. Então veja, a parte que tem ali extracelular é a parte fora da célula, e a parte intracelular é a parte dentro da célula. Então o que acontece com essas estruturas? Elas ficam desse jeitinho assim, olha, as caudas em contato uma com a outra, e as cabeças que são atraídas pela água ficam voltadas para o meio extracelular, ou seja, de fora da célula, e para o meio intracelular, ou seja, para o meio do interior da célula. Então essa estrutura aqui, ou seja, essas características dos fosfolipídios, elas são fundamentais para manter a coesão da membrana plasmática da célula. Então isso aqui é muito importante para manter a estabilidade da membrana celular, certo? Então quando a gente tem esse tipo de composição aqui, as células, as membranas e as células dificilmente elas são rompidas, ou seja, elas não se quebram com facilidade. Então essa característica dos fosfolipídios, ou seja, de ter um lado polar e um lado apolar, é muito importante para a célula de todos os seres. Então todos os seres vivos aqui têm células, todos os seres vivos têm células que têm suas membranas celulares. Essa estrutura aí é fundamental para manter a coesão da célula, ou seja, é difícil a célula se romper por causa dessa estrutura aí, ou seja, ela não se desmancha porque as caudinhas não viram assim, porque elas repelem água. Então tanto fora da célula como dentro da célula tem água. Então sempre vai ficar voltado para o meio externo e para o meio interno as partes polares do fosfolipídio que compõem a membrana plasmática. Então as partes que repelem a água, ou seja, a cauda, que tem essa parte de ácidos saturados e ácidos graxos insaturados, ela sempre vai ficar uma em contato com a outra, voltada. Elas não vão virar, certo? Porque se elas viram, tem água. Então como elas não gostam de água, elas sempre ficam dessa forma. Então essa estrutura aí é fundamental, ela mantém a unidade celular, ela mantém a estrutura da membrana plasmática, que a gente vai ver quando a gente entrar no próximo grupo, grande tema, depois da bioquímica, que é a citologia. A gente vai estudar detalhadamente a estrutura da membrana plasmática e a gente vai voltar a ver essa estrutura dos fosfolipídios, certo? Então aqui bem importante, aqui a gente viu aqui, concluindo os lipídios, então a gente viu lá a importância deles como segunda fonte de energia, como reserva energética, como isolante térmico, como base para a produção dos esteroides, né, dos hormônios sexuais, como na produção das ceras para proteção dos ouvidos, como importantes para a absorção de algumas vitaminas, né, A, K, E, B, A, no caso o caroteno, né, lá dos carotenoides. Então a gente tem uma série de lipídios que são fundamentais. É importante a gente ter em nossa dieta balanceada para esses lipídios. Agora, obviamente, que não pode ser em grandes concentrações. Porque em grandes concentrações, elas podem principalmente formar o colesterol lá, e a gente viu com excesso de colesterol no sangue, pode se acumular nas lipoproteínas LDL, e a gente pode ter problemas como entupimento de artérias e veias. A gente pode ter problemas de acidentes vasculares cerebrais, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem as dúvidas. Aqui ao final do vídeo vai ter as formas, ou seja, meu e-mail no Instagram. Vocês podem mandar as dúvidas, não se acanhem, mandem as dúvidas, lavem as mãos, se cuidem. Espero que vocês estejam bem. E por hoje é só.